Vamos então para a nossa aula. A nossa aula hoje vai focalizar o aparelho psíquico de como o Freud o elabora a partir de um desenho do próprio Freud. O desenho eu vou colocar aqui para vocês, né? Deixa eu até ficar aqui um pouco de lado aqui, né? Para colocar aqui para vocês. Este aqui é o desenho que o próprio Freud faz da distribuição do aparelho psíquico, da alma humana, e ele plasma, né, dois planos, ele funde dois planos do aparelho. Num plano, vocês vão notar aí, tem lá em cima o consciente junto com o pré-consciente, depois mais abaixo tem o pré-consciente e depois mais abaixo o inconsciente. Notaram? Então este plano é o plano que ele chama, né, da apresentação do inconsciente, que na verdade são dois inconscientes. Um é o inconsciente propriamente dito, outro é o pré-consciente, e aí depois tem a consciência. Notem, para o Freud, a consciência é um epifenômeno do inconsciente. Não é que há a consciência e há o inconsciente. O que há na alma humana é uma inconsciência que se abre para a consciência. A consciência, ela se relaciona com o exterior e a inconsciência não se relaciona com o exterior, mas é ela, a inconsciência, que é o campo fundador da alma humana. Isso é bastante interessante. Então, sobre esta ideia de inconsciência, pré-consciência e consciência, o Freud coloca um outro plano que está aí também em letras maiores. Você vai ver que ele tem o id, que nada mais é do que o isso, depois ele tem o eu, e na lateral, indo, né, com um pé na pré-consciência, indo até a inconsciência, você tem o supereu. Estas divisões não são estanques, de modo que o eu atravessa o campo da inconsciência. Há uma parte do eu que é inconsciente. Esta parte do eu que é inconsciente é o próprio id. Sim, é o próprio id. E há uma parte do supereu que é inconsciente. De modo que, né, este funcionamento dessas três instâncias, elas precisam ser vistas como alguma coisa que não possui fronteiras muito bem delimitadas. E repare que há um pontilhado no meio, cruzando o eu, que é a parte da repressão. É quando você tem uma pulsão que vem do âmbito do inconsciente para querer encontrar a consciência e é barrada pelo eu. Então você tem o reprimido. Então nem toda inconsciência é reprimida, mas uma parte é reprimida pelo eu.
e também, né, informada na sua repressão pelo supereu. O supereu faz o papel de uma espécie de censor moral. Ele é, de certo modo, a autoridade da sociedade introjetada. A autoridade da sociedade representada pelo pai introjetada em nós. Agora, o id não, o id é o caos, são todos os desejos instintuais do âmbito do amor, do âmbito da eroticidade, do âmbito das nossas energias sexuais que colocam pulsões para serem satisfeitas. Ele cria uma tensão no aparato psíquico que precisa ser descarregada. Então ele é uma pulsão sexual que precisa ser descarregada, encontra o eu que o limita. E ele então é reprimido ou totalmente ou em parte. E para ele passar para o consciente, o que ele faz? Ele se transmuta muitas vezes. O representante ideativo dele, a representação, a ideia que vem junto com a pulsão, que vem junto com a parte energética, se associa a uma outra ideia para que haja uma possibilidade de alguma energia sexual passar. Então ele é crivado pelo eu e passa quando ele se associa a uma nova ideia que, de certo modo, dá condições dele se apresentar para o eu, que vai apresentá-lo, enfim, para o mundo externo. Nesse sentido, o inconsciente, nós ficamos sabendo da hipótese do inconsciente, nós justificamos a ideia de poder existir o inconsciente pelas manifestações que ele tem quando ele está associado a ideias outras e não aquelas com as quais ele veio bater as portas do eu. Aqueles representantes psíquicos carregados de energia sexual que batem a porta do eu não podem passar. Mas se ele se associar a outros representantes psíquicos mais simbólicos, mais amenos, ele pode passar. E como é que ele passa? Como é que ele é apresentado no âmbito do pré-consciente ou do inconsciente? Ele é apresentado através de atos falhos, ele é apresentado através de material dos sonhos, ele é apresentado através de ideias que solucionam problemas e a gente não sabe de onde que elas vieram. Ele é apresentado por ideias que aparecem para que a gente tome alguma atitude, mas a gente não estava, de certo modo, pensando nelas. Então, são atitudes do eu, no âmbito da consciência, que são, digamos assim, crivadas pelo aparato de repressão e que tem instâncias. Ora ela passa, ora ela não passa, ora ela se transforma para passar. As transformações benéficas são aquilo que o Freud chama de sublimação. Você tem uma transmutação total da energia sexual, de modo que ela se apresenta no âmbito do consciente como uma dedicação a atividades outras que não a satisfação sexual. Por exemplo, a arte, por exemplo, toda a civilização humana é fruto de sublimação. Reparem que há também aí a maneira como o eu
se relaciona com o supereu e com o id. De que maneira que ele faz isso? Como que é que o eu se constrói? Quem que é o eu, afinal de contas? Ora, o eu, ele, segundo Freud, ele é um precipitado das perdas amorosas que você teve, das perdas dos investimentos libidinais que você teve. Então, uma força pulsional, energética, com uma ideia, vem do id para o eu. Chega lá, né, o eu, né, canaliza esta energia dentro do possível para um objeto fora dele. Ou alguém que você deseja sexualmente. Alguém que você deseja amorosamente. Ou um objeto, uma pessoa. E aí então o eu joga esta energia sexual para aquela pessoa. Ele faz um investimento libidinal naquela pessoa. Mas aquela pessoa não é eterna. Pode ser um namorado, uma namorada que vai embora. Pode ser um grande amor que morre. Pode ser simplesmente um fetiche que desaparece. Então, como é que faz? Quando acontece isso? O eu se identifica com aquele objeto, ele passa a reproduzir aquele objeto e ele volta com as energias libidinais para o id e chega para o id e diz: você pode descarregar todos, né, o seu desejo pelo aquele objeto comigo aqui, porque eu sou ele. Então o eu se apresenta ao id como sendo o objeto e satisfaz o id. Trazer as energias psíquicas, as energias libidinais que foram investidas fora para o interior, é satisfazer-se consigo mesmo. Em outras palavras, é satisfazer-se com energia, né, com libido narcísica. Eu amo a mim mesmo. Eu me apresento ao meu id e meu id ama a mim, ou seja, eu amo a mim mesmo, porque este é o amar do aparato psíquico. Então o narcisismo se apresenta aí como uma salvação de quando nós perdemos objetos ou temos que abrir mão de objetos nos quais a gente fez um investimento. De modo que mais tarde a gente possa recuperar esta energia libidinal do id para que o eu faça novos investimentos em outros objetos. E este percurso histórico do eu ir e voltar de objetos para si mesmo ou para o id é que vai compondo um precipitado de perdas, de idas e vindas do eu. E o eu é exatamente este precipitado de perdas que vai se constituindo e vai sendo amadurecido por essas camadas de precipitados, né, de perdas. O superego, por sua vez, participa de todo este processo, sempre servindo de parâmetro mais repressor do que o próprio eu, avisando o eu que talvez ele não tenha feito a repressão bem feita, que talvez ele esteja deixando passar alguma coisa e que isso vai trazer dificuldades para ele se relacionar socialmente. Basicamente é isto, gente, dentro do quadro do desenho. Eu vou ler para vocês os trechos em que o Freud discorre sobre o isso, o id, o eu e o supereu. Eu vou ler para vocês, portanto, exatamente as novas conferências introdutórias à psicanálise através do volume 18,
aqui da Companhia das Letras, das obras completas. Olha só, ele falando do id. Ele é a parte obscura e inacessível de nossa personalidade. O pouco que dele sabemos, descobrimos no estudo do trabalho do sonho e da formação dos sintomas neuróticos. E a maior parte disso que sabemos é de caráter negativo. Pode ser descrita somente em contraposição ao eu. Aproximamo-nos do id com analogias. Chamamo-lo um caos, um caldeirão cheio de excitações fervilhantes. Nós o representamos como sendo aberto em direção ao somático na extremidade. Viram no desenho que ele é aberto exatamente para receber os instintos que vêm do corpo. Ali, nesta abertura, acolhendo as necessidades dos instintos, que nele acham expressão psíquica. Então veja, não é o instinto que atinge o isso ou o id, é o instinto que no id se apresenta psiquicamente, se apresenta em termos digamos assim, de elemento já psíquico. Veja só, mas não sabemos dizer em qual substrato. A partir dos instintos, ele, o id, ou isso, se enche de energia, mas não tem organização, não introduz uma vontade geral. Olha só, toma cuidado, não é que ele se transforma, os instintos vêm, se transformam em elemento psíquico e aí determinam uma vontade. Não, eles produzem um caos energético. Apenas o esforço de satisfazer as necessidades do instinto, observando o princípio do prazer. Eles só querem ser satisfeitos, eles só querem descarregar, tá? As leis do pensamento lógico não valem para os processos do isso ou do id. Sobretudo, o princípio da contradição não vale. Impulsos opostos existem um ao lado do outro, sem se cancelarem ou se diminuírem. No máximo, convergem em formações de compromisso sob a dominante coação econômica de descarregar energia. Olha só, nada se acha que corresponda nele à ideia de tempo. Não há reconhecimento de um transcurso temporal e, o que é muito notável, e aguarda considerações posteriores. Não há alteração do evento psíquico pelo transcurso do tempo. Então, o instinto vem e quando atinge a psique, ele se transforma em elemento psíquico, ali ele fica sem qualquer influência do tempo. Olha aqui, desejos
que nunca foram além do id, mas também impressões que pela repressão afundaram no id, são virtualmente imortais, comportam-se após décadas como se tivessem acabado de surgir. Claro que o id não conhece juízos de valor, não conhece bem e mal, não conhece moral. O fator econômico, ou seja, quantitativo, intimamente ligado ao princípio do prazer, governa todos os seus processos. Investimentos institucionais que exigem descarga, isto é, tudo que há no id, é o que nós acreditamos que o formam, que o compõem. Parece até que a energia desses impulsos institucionais se encontra num estado diferente daquele de outras regiões psíquicas, que é bem mais móvel e passível de descarga, senão não ocorreriam os deslocamentos e condensações que caracterizam o id e que não levam absolutamente em consideração a qualidade do que é investido, aquilo que no eu chamaríamos de ideia. Então, quando você tem uma ideia, você é consciente dela, você a qualifica. Essa ideia é boa, essa ideia não é boa. No id, aquilo que é o correspondente à ideia não tem qualidade, ele apenas quer satisfazer o desejo, ou seja, criar uma tensão e descarregar. Olha só, vocês notam, ele falando, Freud, né, para a plateia, aliás, que estamos em condição de indicar outros atributos para o id, além do fato de ser inconsciente, e reconhece a possibilidade de que partes do eu e do supereu sejam também inconscientes, sem possuírem as mesmas características primitivas e irracionais. Então veja, partes do supereu, que é o sensor, partes do eu, que é a relação com o mundo, também podem ser inconscientes, mas nem por isso são compostos por forças irracionais, como é o id. Então, cuidado lá, né? Não vá dizer que tudo que é inconsciente é o irracional. Não. Chegamos mais rapidamente a uma caracterização do eu, na medida em que pode ser diferenciado do id e do supereu, examinando sua relação com a parte mais externa e superficial do aparelho psíquico, que designamos como sistema pré-consciente consciente, ou perceptivo consciente. Esse sistema é voltado para o mundo externo e ele intermedia as percepções deste. E nele surge, durante seu funcionamento, o fenômeno da consciência. Tá? É o órgão sensorial de todo o aparelho. O aparelho psíquico tem um órgão sensorial que é o eu.
receptivo não apenas às excitações que vêm de fora, mas também àquelas do interior da psique. Então, o eu se defronta com o que está fora pela percepção, mas ele tem uma sensação daquilo que está dentro, que vem pelo id, né? Quase não precisa ser justificada a concepção de que o eu é aquela parte do isso, ou seja, do id, que foi modificada pela vizinhança e a influência do mundo externo, organizada para o acolhimento de estímulos e a proteção diante deles, de modo comparável ao extrato cortical que circunda um pequeno monte de substância viva. Então, nem preciso dizer para vocês que o eu, né, ele está ali quase que como um protetor destas, né, um protetor. Ele é, digamos assim, um acolhedor de estímulos externos e internos. A relação com o mundo externo tornou-se decisiva para o eu. Então, ele é uma parte do id, ele é uma parte do isso, mas é uma parte que entrou em contato com o mundo externo. Isso foi decisivo para ele. Ele assumiu a tarefa de representar o mundo externo junto ao id. Ele virou um embaixador, né? Virou embaixador do mundo externo, a psique, junto ao id. Ele é um diplomata, digamos assim, né? Ele vai ao mundo externo, capta lá o que tem que ser captado e representa isso diante do id. O id não vai. A parte que vai é a parte do id transformada em eu. E ele faz isso para salvação do id, que, sem considerar este ingente poder exterior, não escaparia à destruição no cego afã da satisfação instintual. Então, os nossos instintos querem a pura satisfação. Eles se transformam em elementos psíquicos e querem descarregar. Mas eles não descarregam. O eu está ali para representar o mundo externo diante do id ou do isso. Cumprindo esta função, né, o eu tem de observar o mundo externo, registrar uma imagem fiel dele nos traços mnemônicos de suas percepções, conservando afastado, mediante o exame da realidade, o que neste quadro do mundo externo foi acréscimo oriundo de fontes internas de excitação. Então ele capta o mundo externo e filtra de modo a saber o que é realmente externo e o que é cutucação do id nele eu. Por ordem do id, o eu domina os acessos à motilidade, mas entre a necessidade e o ato, ele interpõe a dilatação, que é o trabalho do pensamento, durante o qual utiliza os traços mnemônicos da experiência. Olha o que o eu faz, hein? Olha só, né? Ele tem energia para realizar os atos que a alma quer. Mas, entre aquilo que o instinto pede através do id, o eu coloca o pensamento. Então ele dá um delay, ele cria um tempo. E este tempo é suficiente, que é o próprio pensamento, né, para
destronar o princípio do prazer que governa irrestritamente o curso dos processos no id e o substitui pelo princípio da realidade, que promete mais segurança e maior sucesso. Então, o que o eu faz é capta o exterior e sente o id, sente os impulsos dos instintos. Mas os instintos querem a satisfação imediata. O eu coloca o pensamento no meio disso. E o que é o pensamento? É substituir o princípio de prazer que rege os instintos com o princípio de realidade que rege o mundo. É exatamente aí que o eu começa a ocupar, pelo pensamento, né, a sua função sensora. E ele faz isso não de maneira porque ele é o consciente, ele tem uma parte no inconsciente. Aí que tá, né? Ele reprime inconscientemente. O que diferencia muito especialmente o eu do id ou do isso é uma tendência à síntese dos conteúdos, à combinação e à unificação de seus processos psíquicos, que se acha inteiramente ausente no id. Todas essas capacidades o id efetivamente não tem. Se nós pudermos usar um termo popular, nós diríamos então que o eu representa na vida psíquica a razão e a prudência, e o id, o isso, as paixões irrefreadas. Bom, agora ele vai para diante, né? Nessa mesma toada de comparação. Olha só, o eu, afinal, é apenas uma parte do id. Guardem bem isso. O eu, afinal, é apenas uma parte do id. O isso, né? O isso, que é o id, né? O es, em alemão, né? Ele é a base. O eu é parte dele. Uma parte modificada adequadamente pela vizinhança do ameaçador mundo exterior. Se os instintos fossem para o mundo exterior sem essa mediação, eles arrebentariam a alma, eles arrebentariam a psique. A psique tem uma salvaguarda através desse embaixador que tem contato com a realidade e não deixa os instintos entrarem em contato com a realidade para se satisfazerem imediatamente. Ela faz uma mediação através do pensamento. É isso que o eu faz. Ele protege, portanto, a psique e o próprio id. E, portanto, se protege, uma vez que o id é ele, né? É o eu. O eu é parte dele. Então é uma proteção da alma diante do mundo exterior. Diante do mundo exterior. Vocês sabem que muito bem, né? A respeito disso. Os nossos instintos, eles nos levariam a simplesmente a uma derrocada da nossa alma. Se fossem satisfeitos. Sob o aspecto dinâmico, ele, o eu, né? Ele é fraco. Tomou suas energias emprestadas ao id. E não ignoramos inteiramente os métodos, pode-se até dizer, os truques
com os quais ele retira mais energia do id. A alma precisa de energia. Ela precisa de energia psíquica. Ela precisa estar viva. Mas a parte instintual é que joga energia. E o id é uma modificação em relação ao mundo externo. Ele não tem aquela energia da parte instintual. O eu. Aliás, o eu, né? O eu é uma modificação em relação ao mundo externo. Ele não tem aquela energia do id. Então ele faz um truque para roubar a energia da parte instintual para ele poder atuar. Essa é a dinâmica interna da psique, a dinâmica interna da alma. Olha o truque que ele usa. Um desses meios, um dos truques, né, é, por exemplo, a identificação com objetos mantidos ou abandonados. Objeto significa qualquer coisa, pessoa, coisa, bicho, entendeu? Os investimentos objetais vêm das exigências instintuais do id. O eu tem que registrá-las em primeiro lugar. Então, o eu está ali, olhando para o exterior, e recebe, né, aquela energia de baixo, ali do id, pedindo alguma coisa lá fora, pedindo para encontrar alguma coisa lá fora, para ele descarregar as energias. E o eu fala, eu vou me identificar com aquilo que ele quer, o objeto que ele quer, a pessoa, assim, eu vou me identificar, eu vou absorver aquelas características e vou trazer para ele. E com isso eu pego a energia dele para mim, o eu fala. Mas não levo ele diretamente para se satisfazer. Eu deixo ele se satisfazer comigo. Olha só que mecanismo interessante, que é o mecanismo da identificação. Ó, os investimentos objetais vêm das exigências instintuais do id. O eu tem de registrá-las em primeiro lugar. Mas, ao identificar-se com o objeto, ele se recomenda ao id no lugar do objeto. Procura guiar para si a libido do id. Haha! Olha o truque do eu. Tá ali, né? Os instintos, a libido pulsante, quer ir para uma pessoa. O eu vai primeiro, porque é ele que tem relação externa, então é ele que vai para a pessoa, pega a pessoa, se identifica com ela, com as características dela, traz para o id, para que o id, né, se relacione com ele mesmo, dentro da própria psique. Uma relação que seria uma relação exterior se torna uma relação interior entre eu e id. E aí, ele pega uma energia libidinal do id, que vai ser depositada nele, eu, e não lá fora. O que é isso? Ora, isso é o processo do narcisismo. O id joga sua libido para o eu e não para fora. O eu, né, pega a libido do id e, ao invés de jogar lá para fora, traz essa libido que era objetal para ele próprio, de modo que se resolve as coisas em casa. Esse é o truque. Esse é o truque do eu para pegar a libido do id. É fingir que ele é a pessoa lá fora. Então as identificações são exatamente isso, né? Você perde uma namorada. O que você faz? Toda aquela libido do id querendo ir para fora. Você pega as características da namorada e traz para você
e cultiva aquelas características diante do id, ou seja, diante de si mesmo, no seu interior. E com isso você aplaca o desejo. É o mesmo processo que você vê no luto, né? Na melancolia. Você se identifica com a perda. De modo que isto acaba definindo o que é o eu. Olha como Freud define o que é o eu. Olha só. Já observamos que o eu, no decorrer da vida, acolhe dentro de si um grande número desses precipitados de antigos investimentos objetais. Então, a cada investimento, a cada vez que o id fala, eu quero me satisfazer com tal coisa ou com tal pessoa. Ah, mas ela morreu. Ah, mas ela nos deixou. Ah, mas ela não é aquilo que a gente pensa. E ela vai nos decepcionar. Ah, aí o eu faz o quê? Vai lá, capta as suas características, muitas vezes produzida ali pelo eu mesmo, e traz para o id. Id e eu são os mesmos elementos internos da alma, então você se satisfaz consigo mesmo num processo narcísico e com isso você suporta os abandonos, as perdas, as vicissitudes da vida e o eu se torna um precipitado dessas perdas objetais. A cada perda objetal você compõe o amadurecimento do eu. No geral, o eu tem de realizar as intenções do id. Ele cumpre sua tarefa quando descobre as circunstâncias em que tais intenções podem ser alcançadas da melhor maneira possível. Pode-se comparar a relação do eu com o isso, com o id, àquela do cavaleiro com o cavalo. O cavalo fornece a energia para a locomoção, o cavaleiro tem a prerrogativa de determinar a meta, de dirigir o movimento do forte animal. Mas entre o eu e o id, ocorre frequentemente a situação nada ideal de o cavaleiro ter de levar o animal onde este quer mesmo ir. Tem hora que não tem jeito, né? Então é essa hora que faz a identificação. Melhor trazer as características para o id antes que ele vá sozinho, né? De uma parte do id, o eu separou-se mediante resistências da repressão. Então todas as vezes, né, que o eu tentou segurar as rédeas do id, ele foi criando um limite entre eu e id. Ele foi se separando do id. Mas a repressão não prossegue no id. O reprimido converge para o restante do id. Quer dizer, não é que ele reprime os desejos do id e continua reprimindo. Não, ele reprime e aquele reprimido volta para o id, alimentando, né, este caldeirão interno que nunca cessa, a não ser com a morte. De acordo com um provérbio, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. A coisa é ainda mais difícil para o pobre eu. Ele serve a 3 senhores severos, empenhando-se em harmonizar suas demandas e exigências. Essas demandas sempre divergem. Parecem muitas vezes inconciliáveis. Não surpreende que o eu fracasse tanto em sua tarefa. Os 3 tirânicos senhores são o mundo externo,
o id, o mundo interno, e o supereu, também uma parte do mundo interno. Se acompanharmos os esforços do eu em atendê-los simultaneamente, melhor dizendo, em obedecer-lhes simultaneamente, não lamentaremos de ter personificado esse eu, tê-lo apresentado como um ente particular. Ele se sente constrangido de 3 lados, ameaçado por 3 tipos de perigos, aos quais, em caso de apuro, reage, desenvolvendo angústia. Por sua origem, a partir das experiências do sistema perceptivo, ele é destinado a representar as exigências do mundo exterior diante do mundo interior. Mas também quer ser fiel servidor do id, dos seus instintos. Permanecer em sintonia com ele, com o id, com seus instintos. Recomendar-se a ele como objeto para atrair a si sua libido. Se identifica com o que está lá fora e traz para o id e diz: descarregue a sua energia aqui em mim mesmo, o narcisismo. Nos esforços de mediação entre id e a realidade, que é o que o eu faz, né? Muitas vezes o eu é obrigado a revestir os mandamentos inconscientes do id com suas racionalizações. Ele é obrigado a disfarçar os conflitos do id com a realidade, fazendo crer com diplomática dissimulação que leva em consideração a realidade, mesmo quando o id permanece rígido e inexorável. Por outro lado, o rigoroso supereu observa cada um dos seus passos, dos passos do eu. Ele põe à frente determinadas normas de conduta, sem levar em conta as dificuldades por parte do id e do mundo externo, punindo em caso de infração com os tensos sentimentos de inferioridade e de culpa. Desse modo, impelido pelo id, constrangido pelo supereu, rechaçado pela realidade, o eu luta para levar a cabo sua tarefa econômica de estabelecer a harmonia entre as forças e influências que atuam nele e sobre ele. E compreendemos porque tantas vezes não podemos suprimir a exclamação do eu: a vida não é fácil. Se o eu é obrigado a admitir sua fraqueza, ele irrompe em angústia. Angústia realista diante do mundo externo. Angústia de consciência ante o supereu. Angústia neurótica ante as forças das paixões do id. Nem precisa comentar, né? O Freud é claríssimo nessas relações. Aconselho vocês a lerem. E ele termina agora voltando ao desenho, né, para completar o quadro. Esta é a dinâmica. Na próxima aula nós vamos ver, né, como que esta dinâmica se instaurou, como ela surgiu. Esta é a dinâmica posta já pronta. Nós vamos ver a gênese dela. Obviamente, eu estou falando aí do complexo de Édipo e das fases, né, da sexualidade. É isso. Gostaram? Até a próxima aula.